Vamos lá, eu já vou começar, porque hoje tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Como você está vendo aí no título, são os melhores métodos de estudos que não podem faltar na sua rotina. Para ser bem sincero, isso aqui para mim tinha que ser a primeira aula do primeiro dia, do primeiro ano do ensino médio de todo e qualquer estudante desse Brasil. Eu vejo que a gente é colocado sempre num sistema que a gente tem que estudar muito e que a gente tem que estar bem emocionalmente todos os dias, bem mentalmente todos os dias. A gente tem que aprender física, química, biologia, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, português, literatura, redação, história da arte. Só que ninguém ensina pra gente como estudar e como aprender. Ninguém ensina pra gente o jeito certo de estudar. E é por isso que você vê tanta gente que se esforça muito e não tem progresso, que se esforça muito e não vê seus resultados crescendo, que se esforça tanto que se frustra, tá? E isso gera ansiedade, isso gera depressão, gera aquele monte de coisa que vocês já conhecem muito bem. Então, o fato hoje é a gente fazer uma aula bem completa, tá? Sem correr, mas ao mesmo tempo sem ser superficial. Lembra que o Clube D2M aqui não é natação, aqui é o que, vai gente? É mergulho. Pô, Gilberto, eu não sei o que é Clube D2M, eu tô chegando aqui hoje, eu nem te conheço direito, é a primeira vez que eu tô te vendo, carequinha, nariguda e feio pra caramba. Legal. Pra quem não sabe o que é Clube D2M, ó, Clube D2M significa disciplina, motivação e método, que são os três pilares principais que todo estudante precisa para conseguir passar. A gente vive numa fase muito difícil, todos vocês sabem que essa fase de pandemia, tem muita gente com medo, tem muita gente ansiosa, tem muita gente fazendo nada absolutamente em casa. Por quê? Porque já está paralisado ou já desistiu de estudar. E o Clube D2M também tem esse objetivo de resgatar as pessoas. Então, Clube D2M, disciplina, motivação e método, quais são nossos objetivos aí? Anota aí. Primeiro, você não pode desistir, tá? Segunda coisa, aprender a reorganizar seus estudos. Terceira coisa, progresso. Como é que eu vou ver evolução nos meus estudos? E por último, aprovação, que eu sei que muita gente que está aqui me acompanhando quer, pelo menos a maioria de vocês, tá? Não desista, reorganize seus estudos, busque progresso e no final das contas a gente consegue essa aprovação, tá bom, gente? Eu sei que a maioria de vocês me segue por um motivo, tá? Que é o que eu falo todo santo dia. Vocês querem a aprovação. Só que escuta uma coisa, Gilberto, para eu conquistar a aprovação, o que eu preciso? Eu preciso chegar no meu vestibular e matar mais questões que a maioria da galera que está fazendo o vestibular junto comigo. Ou seja, tem que acertar mais questões que o ponto de corte. Mas para eu acertar mais questões que a maioria, eu preciso saber mais conteúdo que a maioria. Gilberto, mas para eu saber mais conteúdo que a maioria, eu preciso lembrar desses conteúdos na hora da prova. Gilberto, mas para eu lembrar na hora da prova, significa que eu tenho que ter o quê? Aprendido esses conteúdos. Como é que eu faço para aprender um conteúdo? Você vai notar que a maioria de vocês vai notar assim, ó, eu preciso estudar para aprender um conteúdo. E eu preciso desmistificar algumas coisas com vocês hoje, tá? Gilberto, estudar passa alguém no vestibular? Gente, sinceramente não. O que te passa é aprender o que você estuda. Se você só é aquela maquininha, fica estudando muito todo santo dia, mas daqui 3 semanas não lembra de mais nada, não vai adiantar de muita coisa. Para você chegar no dia do seu vestibular e matar aquele monte de questões, você tem que aprender aquilo que você está estudando. Eu vou te dar um exemplo simples de como as pessoas não aprendem o que elas estão estudando. Vou colocar um exemplo aqui de quem faz cursinho, o tradicionalzão, tá? Gilberto, eu tenho 6 aulas todos os dias de manhã, faço cursinho, seja online ou presencial. Gente, qual que é o sonho maior de quem faz cursinho? O sonho maior dele é, depois das 6 aulas, conseguir ter tempo ali no dia para conseguir estudar aquelas 6 matérias que ele teve nas 6 aulas. E você sabe que é praticamente impossível conseguir estudar as 6 matérias das 6 aulas. Mas esse é o maior foco do dia dele. E vamos supor que ele consiga, Gilberto, conseguir estudar aquelas 6 matérias das 6 aulas da parte da manhã. Show! Só que se eu chego nesse mesmo estudante daqui 3 semanas e pergunto assim para ele, fulano, você lembra daquele conteúdo que você estudou há 3 semanas atrás? Lembra que você estudou poríferos? Hoje você está aqui em quinidários, legal, mas você lembra que você já estudou poríferos? Se eu te perguntar aí agora 5 células dos poríferos, você lembra? Daí ele começa a pensar, fala assim, uai, Gilberto, lembro. Ah, é? Então posso te perguntar? Posso te dar aqui uma provinha sobre isso? Não, Gilberto, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque no fundo, ele não lembra, gente. No fundo, virou pó. Ele já esqueceu. Só que ele prefere não encarar isso. Ele pensa assim, não, Gilberto, para de falar isso, que quem vive de passado é museu. Eu tenho que focar no hoje, eu tenho 6 aulas hoje, tenho 6 matérias para estudar, deixa eu focar no hoje. O que passou, passou, vamos para frente. Aí ele fica o tempo todo só focando no hoje o tempo todo. Ele acha que o passado não é importante, ele acha que revisar não é importante, por exemplo.
Daí de repente você vai notando que você vai virando uma maquininha de cartão que só fica estudando e esquecendo, estudando e esquecendo, estudando e esquecendo, estudando e esquecendo. Daí quando chega lá no vestibular do final do ano, você faz o Enem, percebe que sua nota não cresceu tanto em relação ao ano anterior, ou você estabilizou na sua nota, ou até mesmo sua nota foi menor que do ano anterior. Escuta uma coisa, quem estuda pra caramba, simplesmente como uma maquininha de cartão todo santo dia e esquece que tem que revisar, o que vai acontecer com essa pessoa, gente? Ela vai esquecer os conteúdos. E claramente ela só vai variar o conteúdo na cabeça dela, ela não vai empilhar o conteúdo na cabeça dela. Tanto é que se cair no vestibular aquilo que você viu um mês antes vai ser maravilhoso. Agora se cair aquilo que você viu 4, 5 meses antes, você vai ter esquecido tudo já. Então esse tipo de problema a gente vai começar a resolver hoje, tá? Gilberto, vamos lá. Outra coisa que você vai anotar aí pra mim. Todo dia quando você acordar de manhã, eu ainda nem comecei a falar, viu gente? Não é de revisão que eu tô falando ainda não. Calma que ainda vou estruturar direitinho aqui. Só que vai lá, todos os dias que você acordar de manhã, você não vai focar assim, ó, Gilberto do céu, hoje eu vou estudar pra caramba. Não. Você vai falar assim, ó, hoje eu vou aprender pra caramba. Gente, todo foco nosso está concentrado em querer ser aprovado. Para ser aprovado eu preciso aprender o que eu estou estudando. Se você só estuda e depois você esquece, não vai adiantar absolutamente nada. Seu foco do dia não tem que ser estudar, seu foco do dia tem que ser aprender. Escreve isso. Meu foco do dia tem que ser aprender, não é estudar, simplesmente. Ah, Gilberto, mas eu não preciso estudar para aprender? Sim, mas do jeito certo, é o que você vai aprender hoje aqui comigo, tá bom? Gente, é assim, ó, todo estudante, antes de ser aprovado, ele passa por 5 estágios. Os 5 estágios de conscientização de um estudante. Vamos lá, estágio 1, 2 pontos, espectador. Gente, o que é o estágio 1, espectador? Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, que é a Helena, tá? Ela não vai achar ruim eu falar dela. Gente, a Helena é uma pessoa que ela tem 28 anos de idade, ela já fez outro curso, ela era pós-graduada, não sei o que, aquela coisa toda, e ela queria voltar a estudar. Só que ela estava trabalhando ao mesmo tempo, né? O que ela achou? Ela achou que simplesmente se ela assinasse um cursinho online e assistisse aulas, aquilo já seria suficiente para ela progredir, aprender e conseguir passar. E todo mundo começa assim quando está lá no iniciozinho do processo de estudos, estágio espectador. O que é? Ó, começa achando que a salvação do universo é assistir aula. 2. Se matricula no cursinho ou assina 5 plataformas. Você já passou por isso? Como você acha que sua salvação é aula, você vai lá e assina 5 plataformas diferentes, porque assim, não, quanto mais plataforma eu tiver, eu acho que mais chance eu tenho de passar. Você está no estágio espectador ainda. Só que aí ele começa a estudar, assistir um monte de aula e percebe que não está rendendo tanto, que ele não está evoluindo. Daí ele começa a perceber que não é simplesmente só a aula que ele precisa. Daí vai para o estágio 2. Estágio 2 de conscientização, leitor. Ele percebe que só assistir aula, pô, tá legal, o professor dá um show ali, nossa, super me motiva, mas depois parece que eu esqueço tudo, eu faço simulado, eu não sei nada. Daí ele entra no estágio leitor, que ele percebe que ele precisa ler teoria profundamente das matérias, caso contrário ele não vai entender nada direito. Daí ele começa a, nossa Gilberto, eu vou baixar PDFs. É impressionante como tem gente que acha que se baixar PDF vai conseguir passar no vestibular, né? Tem gente que eu vou atender e fala assim, eu falo, ó, você tem o livro do Ramalho de Física? Não, Gilberto, eu já baixei o PDF. Gente, baixar PDF não te faz passar, tá? Você tem que ler as coisas. Então no estágio 2, leitor, você começa a perceber que você precisa de uma boa teoria. Daí você vai descobrindo as melhores apostilas, você vai descobrindo os melhores livros, você percebe que apostila e livro são duas coisas diferentes. Você percebe que quem tem muita dificuldade precisa de bons livros, quem não tem tanta dificuldade assim consegue estudar por apostilas. Gilberto, como assim apostilas? Gente, o que é apostila? Quando chamar sistema de ensino não sei o que, chamar apostila, tá? Sistema de ensino Koch, Bernoulli, etapa, poliedro, ângulo, aridissal, objetivo, não sei o que, todos eles são excelentes, mas são apostilas. Agora livro é aqueles grandões que você usa lá no seu ensino médio. Tem o Ramalho de Física, Manuel Paiva Matemáticos, Berco Salvador Química, Tito e Can, enfim, tem um monte que eu já falo aqui, um monte, se vocês quiserem mais pra frente eu falo mais. Daí ele percebe que ele tem que realmente ler aquelas matérias. Só que no estágio 2 ele tem muito medo de fazer uma coisinha que fica no final do capítulo. O que é, gente? Exercício. Se você morre de medo de fazer exercício, coloca aqui embaixo. Eu morro de medo de fazer exercício. Eu fujo de exercícios de matéria que eu tenho dificuldade. Anota aqui. Eu fujo do erro porque o erro me faz sofrer. Eu fujo do julgamento porque eu não gosto que ninguém me julgue. Anota aqui se você é desse jeito. Nesse estágio 2 que ele é leitor, ele vê que ele está lendo, mas ao mesmo tempo ele não está crescendo tanto. Aí que ele percebe que ele não pode mais continuar com medo de exercício. Aí ele entra no estágio 3. Qual que é o estágio 3?
praticante. Ele começa a fazer exercício. Ele já era espectador, sabe que a aula é importante. Vai lá, ele começou a ser leitor, ele sabe que a teoria é importante. Ele começa agora a fazer exercício, que é o estágio de praticante. Não tem como, Gilberto, saber se eu entendi ou não a matéria se eu não fizer exercício. Terminei de ler. Vou montar um resuminho. Desde quando montar resuminho te garante se você entendeu ou não aquilo que você leu, gente. Você tem que fazer exercício, então ele percebe isso. Estágio 3, praticante. Ele já assiste aula, ele já lê e ele já faz exercício. Aí entra no estágio 4. Estágio 4 é o seguinte, ele começa a fazer exercício, só que hoje eu estudei, assisti uma aula aqui de vírus, aí eu peguei o livro do Amados, li todo o capítulo de livro do Amados, eu fiz 200 exercícios de vírus, legal. Só que daqui 3 semanas, se eu perguntar como é que é formado o capsídeo proteico, ele não lembra mais, ele já esqueceu aquilo do vírus. É onde ele percebe, ele fala, cara, mas como assim? Eu estudei pra caramba, fiz um monte de exercício e já esqueci. Ele se obriga a fazer o quê? Ele volta lá em vírus e dá uma relida. Nossa, cara, isso aqui, ó. Nossa, como é que eu esqueci? O que esse cara acabou de aprender? Gente. Ele acabou de aprender que se ele não revisar, ele vai esquecer das coisas. É quando ele entra no estágio 4. Estágio 4, você vira um aprendiz. Gente, qual que é a diferença de estudante e aprendiz? O estudante se esforça demais da conta, mas ele esquece a maioria das coisas que estuda. O aprendiz, ele sabe que consistência é mais importante que intensidade. Ele talvez tenha até uma meta de estudos menor que o estudante, só que ele retém o conteúdo que ele estuda, porque ele principalmente revisa. Ele não tem medo de fazer exercício. Cara, quando você atinge o nível de fazer exercício e começar a revisar, é onde você realmente começa a aprender. É onde você começa a sair do estágio de estudante e entrar no estágio de aprendiz, tá bom? Gilberto, eu sou aprendiz, eu assisto aula, leio teoria, faço exercício e reviso. Eu já estou pronto para passar? Não. Tem o 5º estágio, anota aí, é o estágio 5, competidor. Você só vai passar depois que você virar um competidor. Escuta só essa analogia. Pensa num estádio de futebol que você está lá numa Copa do Mundo assistindo a final da Copa do Mundo. Existe a arquibancada, que são as pessoas que estão assistindo o jogo, e existem os jogadores, que são os competidores que estão ali no campo disputando gol a gol para ganhar aquele campeonato. Gente, a arquibancada não disputa o campeonato. A arquibancada não é competidor. A arquibancada não está lutando para ganhar a Copa do Mundo. A arquibancada só está assistindo. Existe o estudante arquibancada e existe o estudante competidor. Vai lá, se eu tenho 6 milhões de inscritos no Enem, eu posso garantir para vocês que 5 milhões são meros espectadores, são plateias, eles são arquibancada. Eles estão ali por número. Os competidores reais, eles são poucos, gente. Gilberto, como é que eu entro nesse estágio 5 como um competidor? Simulado. Se você não faz simulado, você ainda não é um competidor. Gilberto, mas eu morro de medo de fazer simulado. Gilberto, eu não me sinto preparado para fazer simulado. Gilberto, eu não tenho acesso a simulado. Gente, vamos lá. Para tudo isso aí tem solução. Medo todos nós temos de fazer simulado. Por quê? Porque a gente, quando faz um simulado, a gente está sendo julgado. O maior medo do ser humano é o medo do julgamento. Então, quando você faz um simulado, você fala, meu Deus, o simulado vai me julgar. Gente, simulado é papel. Ele só serve como direcionamento, só para te mostrar aquilo que você sabe e o que você não sabe. Aquele troço não vai te matar, não. Na verdade, ele é um grande guia para te mostrar onde mais você precisa focar. Senão você fica querendo estudar tudo do mesmo jeito. E acaba que você não aprende absolutamente nada. É o famoso robozinho aluno de estudante, aluno de cursinho. Ele só fica querendo estudar tudo do mesmo jeito. Ele não foca em aprender, direcionar naquilo que tem maior peso, que eu tenho mais dificuldade, tem mais recorrência. Ele só quer ficar estudando todas as matérias do mesmo jeito. Por isso que ele vive alucinado. Gilberto, vamos lá. Então quer dizer que para eu entrar no jogo real e virar um competidor eu tenho que fazer simulado? Tem. Simulado, ele não é uma ferramenta emocional de sofrimento. Ele é uma ferramenta analítica de aprendizado. Porque o simulado ele vai te colocar em erro. Gente, não tem nada melhor para aprender na vida que erro, tá? Gente, então assim, vocês já sabem quais são os estágios, mas agora bora para os métodos de estudos. Independente de qual estágio que você tá, e você já se conhece, pô, Gilberto, eu tenho que estar no 5 para conseguir passar? Gente, tem. Ah, Gilberto, mas eu não tô. Calma que a gente vai construir isso. É como se fosse um prédio. Vamos construir a fundação direitinho, o estacionamento, a recepção ali, o hall de entrada, depois cada andar. Fica tranquilo. E lembra, gente, quanto mais sólida for a fundação, maior a torre. Não adianta você não construir fundação. Seu prédio vai ter 5 andares só. Tá bom? Então fica calmo que eu vou te ensinar o passo a passo como é que você vai fazer as coisas. Vamos lá. Gilberto,
que eu mais quero? Passar. Para eu passar, eu preciso aprender o que eu estudo, não simplesmente ficar estudando. Ensina para mim como é que eu aprendo. Então coloca um título bem grande aí no seu papel. A floresta do aprendizado. Eu vou te ensinar agora a plantar a floresta do aprendizado na sua cabeça. E fica tranquilo, eu vou falar todo o processo, depois vou te ensinar a otimizar cada um de acordo com o estágio que você está. Beleza? Tranquilo? Gilberto, o que é a floresta do aprendizado? Semente é a aula, terra é a teoria, água, exercícios, oxigênio, revisão, adubo, simulado. Anota aí que agora a gente vai falar de cada um deles. Gente, de cada passo desse da floresta eu vou explicar detalhadamente ponto por ponto, tá? Então já prepara para anotar, beleza? Vamos lá. Número 1. Escreve aí, aula. Vamos falar um pouquinho sobre aula. Eu vou te falar vários pontos aqui sobre aula. Daí, de acordo com o estágio que você tá, você vai absorvendo aquilo que for válido para você, beleza? Gilberto, aula é importante ou não? Gente, para que serve uma boa aula? Uma boa aula, ela te faz entender melhor uma matéria. O que é entender? O professor está explicando e você fala, ah, caramba, eu nunca tinha entendido isso. Só que isso ainda não é aprender. Porque aprender, anota, é reter o conteúdo na memória de longo prazo. Se daqui 3 semanas eu te perguntar aquilo que você viu na aula e você lembrar, quer dizer que você aprendeu só com a aula. Só que geralmente não é assim que funciona. Geralmente só assistir aquela aula e depois de 3 semanas, geralmente você não lembra de muita coisa. Porque se fosse fácil assim, gente, era só fazer cursinho de inglês assistindo aula que você ia estar fluente em inglês. Você já viu tanta gente que faz cursinho de inglês e não sabe nada de inglês? Pois é, porque não é só assistir aula, tá bom? Inclusive, aula por aula hoje em dia está de graça no YouTube. Você vai lá no youtube.edu, gente, tem aulas incríveis de professores maravilhosos, tudo de graça, disponível para todo mundo que tem um acesso à internet. Então quer dizer que a aula é importante? É, mas não é o diferencial ainda, tá? Gilberto, eu preciso de aula sempre? Não, nem sempre você precisa. Eu te garanto uma coisa, tá? E muitos alunos meus da Aprovação 360 agora estão experienciando isso. Gente, pega um bom livro, tipo um Ramalho de Física, um Manuel Paiva de Matemática, um Amabis de Biologia. Não assiste aquela matéria, sei lá, o seu professor vai dar aula de funções das organelas. Ao invés de assistir a aula, vai direto no livro do Amabis, pega aquele capítulo e lê, sozinho, sem assistir a aula. Você vai notar que você vai conseguir entender a matéria. E sabe como é que você vai aprender que você entendeu? Você vai perceber que você entendeu quando você chegar nos exercícios e conseguir fazer as questões. Nossa, Gilberto, realmente eu testei isso para algumas matérias e deu certo. Nossa, eu não precisei de aula. E pode falar, mais ou menos 50% das aulas que você assiste, você não precisaria estar assistindo. Eu juro, você aprenderia sozinho, simplesmente lendo a teoria. Gilberto, sério? Sério. Você otimizaria muito tempo de estudos, mas muito tempo. Imagina quem tem escola integral então, gente, ou faz cursinho integral que tem aula o dia inteiro. Aí tem aula de 7 da manhã até 7 da noite. Aí o bicho tem que pegar um ônibus, chegar em casa 8h30, morto e cansado, e o povo ainda quer que ele estude. Não vai rolar, tá? Então você não precisa assistir aula para todas as matérias. Só que é importante dizer que quem está no estágio 0, quem está no estágio baby, gente, a aula é uma coisa que ajuda muito. Te conforta, te dá mais segurança, te dá mais clareza. Mas quem já está ali no estágio intermediário, estágio avançado, pô, desculpa, eu não expliquei isso, tá? Gilberto, eu não sei que esse negócio de estágio 0, baby, intermediário, avançado, vou te explicar. Estágio 0, gente, é quem tá muitos anos sem estudar e tá começando agora a estudar. Ou quem fez o ensino médio péssimo, Gilberto, fez o ensino médio péssimo, escola pública, o professor não ia lá, só tinha greve o tempo todo e eu tô agora no meu primeiro ano de cursinho. Isso é estágio 0. Estágio baby é aquele menino que acabou de sair do ensino médio, ele até fez um 3º ano legal, só que ele não lembra nada. Ele só estudou para a prova. Ele faz ali o primeiro simulado no ano de cursinho dele, ele acerta 17 questões em matemática. Isso é estágio baby. O que é o estágio intermediário? São aquelas pessoas que já conseguem acertar ali em cada área do simulado, mais ou menos entre 23 e 33 questões, tá? E o estágio avançado, quem já está acima ali de 34 questões. Em cada área do conhecimento do simulado, lembrando que estou falando de simulado Enem, são 45 questões por área, tá bom? Então a aula vai ser super importante para quem está no estágio 0, estágio baby, mas te falo, se tiver bons livros, você consegue entender mesmo sem a aula, tá? Outra coisa importante, anota aí sobre aula. Os inseguros sempre irão querer assistir a aula. Gente, quanta gente que eu não conheço que assina a plataforma, que faz específica redação simplesmente por insegurança. Se aquela pessoa entendesse um método certo e aplicasse por um material correto, ela ia entender sozinha sem precisar de aula. Mas por pura insegurança ela tem que ficar assistindo aula, tá?
Outro ponto importante sobre aula. Eu estou falando vários pontos sobre cada parte daquela da floresta, tá? A gente está na primeira parte, que é a aula, que é a semente. Então são vários pontos que eu estou falando sobre aula. Um outro ponto sobre aula que você tem que anotar aí. É a partir da aula que montamos o caderno. Muitas vezes você vai me ver aqui no Stories falando assim, tem que revisar, revisa por onde? Eu falo, revisa por caderno ou revisa por resumo. Sempre que eu falar caderno, gente, o caderno ele é um fruto de uma aula. Sabe quando você vai assistindo aula, o professor vai passando coisinha no quadro, você vai montando um caderno daquilo. Então, caderno é fruto de aula, tá bom? Resumo é fruto de livro, é outra coisa, tá? Caderno é fruto de aula, resumo é fruto de livro, beleza? Outra coisa sobre aula, que é um pontinho importante que eu quero que você coloque aí. Não assista aulas passivamente. Gente, não simplesmente fique assistindo como se fosse uma série da Netflix ou um cinema. Você tem que escrever à medida que você está assistindo a aula, caso contrário você voa. Chama assistir aula de forma ativa, anota o que o professor está falando, o que ele escreve no quadro, bota de caneta, o que você está entendendo sobre aquilo que ele está falando, escreve de lapiseira, tá bom? Gilberto, e eu que não entendo nada que o professor fala. Eu chego na aula, ele fala, não entendo absolutamente nada, Gilberto, eu não consigo nem montar caderno, o que eu faço? Uso uma técnica chamada de Flipped Classroom, tá? Flipped Classroom. É a sala de aula invertida, funciona mais ou menos assim. Gilberto, hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira de manhã, eu sei que eu vou ter aula de cartografia de um professor de geografia que eu nunca entendo nada que ele fala. Ou ele é professor slideiro, só fica passando aquele monte de slide o tempo todo. O que você faz? Você já sabe que no outro dia ele vai dar cartografia, você vem um dia antes, pega um bom livrinho de geografia e lê tudo sobre cartografia. Aprende tudo de projeção de Mercator, Peters, tudo certinho. Aí no outro dia você vai para a aula dele. Daí você vai ver que quando ele começar a dar aula, você vai entender muito mais. Antes você não entendia nada, agora você vai entender muito mais. Então, na hora de assistir a aula, gente, sempre anotando aquilo que o professor está falando, aquilo que você está entendendo. Mas, Gilberto, eu não entendo nada que o professor fala, então pega um dia antes e lê aquele capítulo que ele vai dar, beleza? Quando chegar ali na hora da aula, vai ser a segunda vez que você vai ter contato com a matéria, então você vai conseguir entender um pouco melhor e montar um caderno mais organizado, beleza? Vamos lá, continuando ainda sobre aula. Outro ponto importante. Gilberto, eu não tenho acesso a nenhum tipo de aula, mas nenhum tipo mesmo, tá? Não tem acesso, não tem como dinheiro para pagar cursinho, não tem nada. Vamos lá, gente. Você tem os cursinhos tradicionais, você tem os cursinhos online, você também tem o youtube.edu, tá? Para você, gente, que tem um celular e tem acesso à internet, vai no youtube.edu e começa a fazer uma curadoria dos professores que estão lá. Vai escolhendo os melhores professores que você encontrar para estudar cada matéria, beleza? Então, na hora de assistir a aula, se você está precisando, Gilberto, não tem dinheiro, não tem nada, vai no youtube.edu, tá bom? E outra coisa, ó, para você que tem celular e que tem acesso à internet e que tem pelo menos 1 horinha por dia, gente, não gasta essa 1 horinha sua reclamando da vida. Gasta 1 horinha para crescer na vida. Eu vejo que tem muita gente que fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho condições, eu vivo numa família, não sei o que, não sei o que. Cara, você tem pelo menos 1 hora por dia, um celular e uma internet, cara, vai na raça que você consegue. Eu poderia te contar aqui N histórias de várias pessoas que nas piores condições e limitações, elas não desistiram e depois elas conseguiram passar. Então, se você tem um celular, se você tem um acesso à internet e 1 horinha por dia, cara, não reclama. Simplesmente siga a maior lei da vida. Qual que é a maior lei da vida? Dê o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Essa é a lei fundamental da vida, tá? Você já deve ter visto essa frase em tudo quanto é lugar que você imaginar. E ela é verdadeira, tá bom? Você não pode desistir dos seus sonhos jamais. Sobre aula, já falamos muita coisa, você já anotou muitos pontos sobre aula, tá? Lembra que aula nem sempre é obrigatória, para alguns sim, outros não. Lembra que aula você tem que assistir anotando. Lembra que você não entender nada da aula? Estuda um dia antes aquela matéria. Lembra que você quer ter aula, mas não tem dinheiro? Vai no youtube.edu e faz uma curadoria dos melhores professores. Agora vamos entrar nas partes que são mais importantes, tá? Número 2, teoria. Primeira coisa que você vai anotar aí sobre teoria. Ler não é estudar. Quantas pessoas que eu vejo que ficam lendo livro, do mesmo jeito que lê bula de remédio, rótulo de shampoo ou sabonete, que lê livro do Harry Potter, que lê revista. Ler revista ali do Harry Potter e rótulo de shampoo é uma coisa. Ler um livro de biologia, de história, geografia, de física é outra coisa completamente diferente. São didáticas completamente diferentes que você tem que usar. Porque o que você está lendo ali naqueles livros das matérias, você tem que reter.
Anota uma coisa aí para você jamais esquecer. Você quer realmente estudar para aprender as coisas? Anota assim, ó. Eu preciso ler, pausar, refletir, escrever e continuar. Como assim, Gilberto? Você vai ler ali a página de um livro. Gilberto, eu leio a página, leio sem pausa nenhuma, vou lendo que não é uma maquininha. Aí depois eu leio outra página, quando você vira, você fala assim, caramba, o que eu li na página anterior? Você não lembra de absolutamente nada. Então deixa eu te dar uma dica. Não fica lendo igual você lê livro do Harry Potter, não. Faz assim, ó. Lê um parágrafo, terminou de ler esse parágrafo, pausa e pergunta o seguinte, cara, legal, o que eu entendi desse parágrafo que eu acabei de ler? É uma reflexão que você está fazendo. Show. O que você tiver entendido, escreve minimamente, se for num papel, sei lá, eu leio o livro em PDF. Pega um papel ali em branco e escreve o que você entendeu daquele parágrafo. O que eu entendi? Sei lá, 3 palavrinhas, escreve. Depois que você escreveu o que você entendeu daquele parágrafo, aí você continua e vai para o próximo parágrafo. Gilberto, se eu fizer isso aí, eu estou obedecendo o mecanismo de atenção e processamento de informações do meu cérebro. Não tem tempo para ficar te explicando sobre neurociência aqui agora, gente, mas existe o córtex entorrinal, existe o hipocampo, existem várias partes do seu cérebro que precisam atender esse passo a passo, caso contrário você vai ficar lendo e vai ficar viajando na maionese o tempo todo. Você pode fazer isso que eu falei, por parágrafo, por página, tá? Mas não fica lendo seguido sem pausar, refletir, escrever e depois continuar não, tá bom, gente? Isso é o que o pessoal chama de leitura em savoring, exatamente, é uma leitura em savoring. Gilberto, eu tenho que ler a teoria por onde? Gente, tem 3 tipos de materiais que você pode usar aí. Você pode usar livro, apostila ou caderno. Qual que é a diferença? Vai lá. Livro, esse que você pode encontrar em PDF na internet ou que você compra no sebo, sabe? Aquelas regiões que tem livro usado e tal. O livro, geralmente, ele é mais demorado para ler teoria, só que ele é mais completo. A apostila é menos demorado para ler teoria, só que ela é menos completa. Então, para quem está começando, tem muita dificuldade, às vezes não pode pegar uma apostila que tem uma teoria muito resumidinha. A pessoa não vai entender direito, tá bom? Terceiro, caderno. Caderno geralmente é fruto da aula, tá? Então você viu ali a aula e tal, aí você vai ali escrever tudo certinho no seu caderno. Pode ser um bom material teórico? Pode, mas geralmente ficar na teoria só do caderno é uma coisa que não vai te ajudar tanto se você tem dificuldade. Para quem já é estágio intermediário, avançado, até que dá, às vezes, tá bom? Então eu recomendo, número 1, livro para todos vocês, beleza? Outra coisa sobre teoria que é importante a gente falar. Humanas, gente, demora mesmo, tá? Nossa, Gilberto, eu tenho muita dificuldade para aprender humanas. Cara, você não tem dificuldade para aprender humanas, o que você não tem é paciência e saco para ficar ali 3 horas lendo aquele capítulo gigante que não acaba nunca. Então, realmente, gente, humanas é uma matéria que tem muita teoria e vai demorar mesmo para estudar. Daí você prefere ficar mandando ela de lado ali, tá? Mas cuidado, não deixa a teoria de lado não, principalmente, gente, porque quando você quer cursos muito concorridos, tipo, sei lá, medicina, não tem como você ser muito bom na matéria e péssimo nas outras. Muito bom na matéria e ruim nas outras. Saber muito de uma e não saber de outras. Então tem que estudar, tem que ter paciência, tem que ter calma, beleza? Outra coisa sobre teoria. Gente, ler em voz alta e ler escrevendo aumenta seu estado de presença. É quando o meu corpo e a minha mente estão conectados a uma ação ou situação. Quando você está lendo a página de livros de história, você fica lendo, você vê que seu olhinho vai passando linha a linha. Só que, gente, sua mente está lá longe. Tanto é que quando você vira a página, você fala, meu Deus, o que eu estava lendo? Seu corpo estava ali, mas sua mente estava em outro lugar. Já assistiu aula desse jeito? Ela acha que numa aula de sociologia e tal, o cara fala não sei o que, de conflito, aí se lembra da briga com seu namorado e já começa a viajar. Seu corpo está ali na sala de aula, mas sua mente está em outro lugar. Estado de presença é quando o corpo e a mente estão conectados à mesma ação e situação, tá? Corpo e mente no mesmo lugar, tá bom? Isso é estado de presença. Gilberto, eu não posso ler em voz alta porque eu estou estudando lá numa biblioteca. Então, cara, lê escrevendo. Minimamente lê sublinhando, mas se lê escrevendo vai ser muito melhor. Gilberto, cita lá os livros que você falou. Gente, anota aí rapidão, quem quer saber os bons livros? Vou falar aqui para vocês, ó. Bons livros, Manuel Paiva, Matemática. Física, Ramalho. Química, Tito e Canto ou Usberco e Salvador. Geografia, você pode pegar do João Carlos e Eustáquio. Você pode pegar Miriam e Letícia de História, se você quiser. Filosofia, você pode pegar do Gabriel Chalita, que é bom, tá bom? O que mais está faltando? Interpretação de texto, cara, você tem que ter esse livro, tá? Se você é ruim em interpretação de texto ou não sabe estudar linguagens. Chama Interpretação de Textos por Competências e Habilidades, do William Roberto Cereja. Você tem que ter esse livro, tá?
E literatura, Samir Youssef e Jesus Barbosa. Vou fazer assim, vou mandar lá no Telegram para vocês, pode ser? Para quem não tá, ó, vai lá no link da minha bio, não agora, quando terminar, lá no link da minha bio, tem lá, Clube D2M, entra lá que eu vou mandar essa listinha para vocês lá, tá bom? Pra vocês procurarem aí. Gente, o que eu quero aqui é que você não tenha desculpa nenhuma para não estudar. Eu não quero que você tenha motivo nenhum para parar de estudar. Tudo que você precisar eu vou te ajudar, tudo. A gente vai estar junto aqui toda segunda-feira às 7 horas da noite. É um compromisso que eu faço com vocês, mas é um compromisso que você tem que fazer com você mesmo. Você só vai parar se você quiser. Aí sim alguém pode te chamar de preguiçoso. Porque tudo que você precisar, gente, eu tô aqui para te ajudar, tá? Então vamos lá. Terceiro ponto importante, vai depois de aula, depois de teoria, vamos para exercícios. É o protagonista. Gente, não existe filme sem protagonista. Assim como não existe aprendizado sem exercício. Vou mais longe ainda. Não existe aprovação sem exercício. Gente, você tem que ser aprovado num vestibular. Vestibular é o quê? É um calhamaço de folha cheio de quê? De exercício. O que é um vestibular? Ele te dá um monte de texto e pede para você fazer resumo? Não, gente. Ele te dá um monte de questões para você matar mais que os outros e conseguir passar. É por isso que você que até hoje está naquela fase de ficar lendo teoria e montando resuminho, eu não tenho tempo de fazer exercício, cara, você não vai conseguir passar. Desculpa, eu sei que dói escutar isso, mas meu objetivo aqui é ser o mentor, é te gerar clareza. Não é te gerar conforto, é te gerar crescimento. Você só vai ter noção se você está aprendendo um troço ou não se você fizer exercício. Então vamos, Gilberto, por que exercício é tão importante? Porque o exercício te gera erro. Uai, Gilberto, você está falando que eu tenho que errar? Tem. Porque é o seguinte, gente, o que eu quero é que você aprenda. Aprendizado é reter o conteúdo na memória de longo prazo. Quando a gente fala de memória de longo prazo, o que potencializa a sua memória é emoção. Guarda essa. Você grava mais situações que envolvem emoção. Se não tiver emoção, cara, você tem que repetir 1 milhão de vezes para conseguir lembrar. E Gilberto, qual a emoção que o estudante tem todo santo dia? Não precisa nem se esforçar muito. Dor, cara. A gente tem dor quando não cumpre o plano de estudos, a gente tem dor quando sai mal no simulado, tem dor quando não consegue fazer as questões, tem dor quando fica um monte de matéria atrasada, tem dor o tempo todo. Só que essa dor te faz aprender pra caramba. Então o erro gera dor, dor gera fixação. Fixação é o quê? Memorização. Ah, Gilberto, tem medo de fazer questões. Tenha medo da vida que você tem hoje. Escuta só, sabe essa vida que você está levando hoje? Você quer ter exatamente essa mesma vida pro resto da vida? Eu sei que não, porque se quiser, você não estaria aqui agora me acompanhando. Tem gente que fala assim, nossa Gilberto, tá tão difícil. Eu falei, como é que conta a sua vida? Nossa, eu não sei o que, minha família não sei o que, meu pai tá não sei o que, lascado, tudo lascado. Eu falei, cara, o que é difícil mesmo? Estudar, para depois realizar seu sonho e ter muita prosperidade e conseguir ajudar toda a sua família? Ou difícil de verdade é continuar vivendo essa vida sua pro resto da vida? Gente, a fase que a gente tá vivendo, ó, de muita pancada, de ralação, cara, todo mundo precisa passar por ralação e pancada para ser alguém na vida, gente. Todo mundo. Não importa se você trabalha o dia inteiro, se é de família pobre ou rica, não importa seu tamanho e sua idade. Todo mundo tem que ralar para ser alguém na vida. Você precisa passar pelo vale da sombra da morte. Enquanto você não passar pelo vale da sombra da morte, gente, você não vai conseguir a realização que você quer na sua vida. Então não existe vida fácil. Não existe crescimento na zona de conforto. Não existe conforto na zona de crescimento. Grava isso, tá? Legal. E não esquece, a dor passa, a aprovação fica. Todo santo dia, lembra dessa frase e eu faço questão de lembrar essa frase para vocês todos os dias. A dor passa, a aprovação fica, tá bom? Gilberto, eu não tenho tempo de fazer exercício. Eu tenho alunos na aprovação 360 que eles trabalham o dia inteiro, sei lá, de 8 da manhã até 8 da noite. E à noite ainda arruma um tempinho para estudar. E a gente sempre encaixa um tempo de exercício. Eu vou te contar o que eu, Gilberto, fazia. Quando eu fazia cursinho, gente, eu ia de carona pro cursinho com um amigo meu. Daí eu sempre tinha que ir lá para a porta do prédio, tinha que andar pra caramba da minha casa até o prédio dele. Aí eu ficava sentado no meio-fio esperando ele. Só que eu sempre acordava 20 minutos mais cedo. Exemplo, eu tinha que chegar lá às 6h20, né? Então, tranquilamente, gente, eu chegava lá às 6h20, eu entrava no carro e a gente ia pra escola. Só que eu chegava às 6 horas, eu acordava 20 minutos mais cedo para chegar às 6 horas. Sabe por quê? Porque eu fazia exercício de humanas sentado no meio-fio esperando o meu amigo descer. 20 minutos todos os dias exercício de humanas. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não tinha tempo de fazer exercício de humanas durante o dia normal.
Quando o nosso tempo é curto, a gente foca mais em fazer exercício de quê? De química, física, matemática, no máximo uma biologiazinha. Linguagens humanas a gente vai deixando para lá. E como eu sabia que para aprender eu precisava fazer exercício, eu fazia exercício sempre sentado no meio-fio esperando meu colega ou nas trocas de aulas de professor. Sabe quando você está tendo aula ali, aí bate sinal, aí sai um professor e entra o outro? Cara, ali demora male-male uns 5, 10 minutos, às vezes para trocar de professor. Eu ficava fazendo exercício. E na hora do recreio? Ou eu estava na porta da sala dos professores enchendo o saco deles, ou eu estava fazendo exercício no recreio. Ai, mas na hora do recreio eu tenho que ficar com os meus amiguchos, eu tenho que brincar, não sei o quê. Gente, esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Simples assim. Eu pegava o meu recreio para fazer exercício. Eu pegava a troca de aula para fazer exercício, porque eu sabia que à tarde não ia dar tempo. Pega no banheiro, gente. Quantas vezes que eu já não fiquei fazendo exercício dentro do banheiro? Sabe aquele momento que você está sentado, todo mundo fica sentado no banheiro, não tem vergonha nenhuma de falar isso? Eu sentava e ia fazer exercício. Tá bom? Então arruma um tempinho, cara, para fazer exercício. Não fica nessa onda de simplesmente ficar só lendo teoria e montando resuminho. Você tem que fazer exercício, tá? Anota aí, vai. A tríade perfeita dos exercícios. Eu tô dentro de exercícios, tá? A gente já falou de aula, já falou de teoria, agora eu tô dentro de exercícios. Sequência gradativa, quantidade relativa, resolução imediata. Vou explicar, tá? Gilberto, o que é sequência gradativa? Gente, pelo amor de Deus, toda vez que você terminar de estudar uma teoria e for para os exercícios, siga uma sequência gradativa de dificuldade. Se você começar direto dos exercícios da FUVEST, o 1 você não vai dar conta e vai ficar triste. Aí você vai pro 2 da Unicamp, você não vai dar conta, vai ficar muito triste. Aí no terceiro da Unesp você não vai dar conta, você vai querer já rasgar a lista ou jogar o livro para lá e falar assim, que droga, eu nunca aprendo física. Porque você está começando o alto da montanha, vai escalando aos pouquinhos. Primeira coisa que você tem que refazer são os resolvidos. Todo bom livro tem exercícios resolvidos, começa por eles. Aí depois você vai fazer exercícios mais fáceis, que dependendo do seu livro, sei lá, chama fixação, não sei. Geralmente é fixação. Depois os propostos, depois os difíceis. Tá bom? Sequência gradativa de questões. Gilberto, mas como é que eu acho uma sequência gradativa? Não é pegando lista solta de internet. Você tem que pegar bons livros. Outra coisa, quantidade relativa. Gente, pelo amor de Deus, para de errar isso, cara. Escuta. Nunca faça a mesma quantidade de exercícios para todas as matérias. Nunca. Gilberto, eu tenho aqui o sistema de ensino X, Y, não sei o quê, e ele tem 30 exercícios no final de cada capítulo, ou de cada módulo, não sei como é que chama na sua apostila. Daí você quer, porque quer, ler a teoria e fazer os 30 exercícios de todos. Daí quando você chega no final do dia e não consegue cumprir suas metas do dia, você não sabe por quê. Escuta uma coisa, cada matéria tem um nível de importância. Gilberto, se eu tenho uma matéria que o PRD é muito grande, o que é PRD? Vai, peso, recorrência e dificuldade. Se eu tenho uma matéria que um PRD é muito grande, faz quantos? Faz os 30. Agora, Gilberto, eu tenho uma matéria que o PRD é muito baixo, faz quanto? 10. E se der tempo ainda, é aquele tipo de matéria que você deixa lá pro final, se não der tempo tá tudo bem. Se o PRD for mais ou menos, bota no meio, ali, faz uns 15, 20 no máximo. Nunca faça a mesma quantidade de exercícios para todas as matérias. Relativize. Caso contrário, gente, você nunca vai terminar aquilo que você começa. E lembra, mais vale uma acabativa que 5 iniciativas. A gente vive um mundo que tem um monte de gente que começa um monte de coisa e não termina. Que estuda um monte de matéria e não aprende nada. Que não consegue gerenciar seu tempo de estudos. Que vive com matéria atrasada. Por que você vive com matéria atrasada? Porque você quer estudar tudo, ainda quer estudar tudo do mesmo jeito, ainda quer fazer a mesma quantidade de exercícios para todas as matérias, sendo que elas têm importâncias diferentes para você. Ah, Gilberto, eu não sei negócio de PRD. Cara, foca em dificuldade. Você se conhece, não conhece? Gilberto, tem muita dificuldade. Vou fazer 30. Para toda matéria que você tem muita dificuldade, faz 30. Gilberto, essa matéria aqui eu não tenho tanta, faz 10. Gilberto, essa aqui nem fede nem cheira, faz 20. Já deixa fixo isso. Sacou? Pra você não ficar sempre perdendo seu tempo. Outra coisa importante, vai lá. O que é o 3? Resolução imediata. Eu falei sequência gradativa, quantidade relativa, resolução imediata. Gente, uma das coisas que vai triplicar sua produtividade nos estudos, se você puder, é ter sempre acesso a todas as resoluções das questões que você pegar. Se você tiver essa opção,
de todo o material teórico que você for escolher para você estudar, todo o material que você for usar, gente, ele ter a resolução das questões. Cara, você não tem noção tanto que isso aumenta a sua produtividade. Aquele lance de você tá fazendo uma questão e tá numa dúvida, pô, que droga, cara, acabei de ler aqui, não tô sabendo. Aí você vai começar a pesquisar na teoria, aí você vai no livro, aí você vai no caderno, você vai no Google, aí você vai em plantão, você vai não sei mal o que é um monte de coisa, sendo que se você tivesse a resolução, você ia olhar a resolução e falar assim, nossa, que besteira é isso aqui, show. Aí você ia lá e ia fazer o troço na hora. Ah, Gilberto, mas eu posso olhar a resolução quando eu estiver fazendo os exercícios? Pode, tá? Você pode fazer todos, sei lá, os 30, vai circulando aquilo que você não der conta, no final você olha, ou você pode olhar durante. Ah, Gilberto, mas não é válido, porque lá no dia do vestibular eu não vou ter resolução. Gente, treino é treino, jogo é jogo. De segunda a sexta você treina. Todo sábado você joga. De segunda a sexta você treina. Todo sábado você joga. Segunda a sexta, foca em aprender o troço. Tá no exercício, você não dá conta? Olha a resolução logo. Não entendeu a resolução? Aí vai na teoria, pesquisa tudo certinho. Agora, lá no simulado não tem como você fazer isso, porque lá é jogo. Lá você vai olhar a resolução depois. Então não esquece, treino é treino, jogo é jogo. Beleza? Então se você tiver acesso às resoluções, pum, cara, não fica 15 minutos numa questão, gente. Você tem muita coisa para fazer no seu dia, o que vai te passar não é aquela bendita questão difícil que você está tentando fazer. Para de orgulho, pega seu ego, joga na privada e dá descarga. Não é seu ego que vai te fazer passar, é o saldo positivo do seu dia. Cara, pelo amor de Deus, você não pode ficar demorando 20 minutos numa questão. Para, vai logo na resolução. Nossa, eu vou só te contar um fato. Quando eu comecei o cursinho, eu tinha muita dificuldade em matemática. Aí eu vi que não existe negócio de dificuldade, só não existe o método certo. Você não aprendeu o caminho certo, você sempre vai ter dificuldade em tudo. Aí eu lembro que o professor passou uma lista, um professor pesado de matemática, o cara passou uma lista e não estava conseguindo fazer nada. Aí eu tive uma brilhante ideia, falei, ah, legal, vou pro plantão desse professor. E eu, gente, eu tenho déficit de atenção, eu só consigo estudar sozinho, dentro de casa, sem barulho nenhum. Hoje em dia já é controlado esse déficit de atenção meu, e não é com remédio, é com outras coisas, são técnicas. Mas enfim, eu só estudo sozinho em casa pra caramba, e no cursinho é do mesmo jeito. Só que no começo do cursinho, eu tava com dúvida na lista de matemática. Aí eu tive a brilhante ideia de ficar na escola para tirar dúvida com o professor. Aí sentei lá, 2 horas, começava o plantão, aquele monte de menino pedindo questão, e eu tava com dúvida ali em 2 questões que eu queria. Eu sei que 4 horas da tarde eu consegui que ele tirasse a minha dúvida. Tirei minha dúvida, fui pegar o ônibus para ir para casa. Eu sei que eu cheguei em casa, eu acho que quase 8h30 da noite. Gente, eu gastei de 2 da tarde até 8h30 da noite para 2 questões que o professor tirou minha dúvida. Eu vi o tanto que eu joguei meu tempo no lixo. E naquela época a gente não tinha tanto acesso à resolução das coisas. Eu lembro que, eu tô falando que eu fiz cursinho em 2006. Não tinha tanta resolução igual a gente tem na internet. Sabe o que eu fiz? No outro dia, eu fui lá no Sebo. Sebo é uma região aqui de Goiânia que você compra livros usados. Eu peguei todos os livros que eu tinha, eu vendi para a livraria e comprei alguns poucos livros da edição de professor. Por quê? Porque na edição de professor tinha resolução de tudo. Daí eu sempre estudava com as resoluções. Cara, isso aumentou, triplicou, multiplicou por 10 minha produtividade, tá? Quando você tem acesso à resolução. Eu fiz isso, vendi todos os livros que eu tinha e comprei tudo versão para professores. Você encontra versão para professor nessas livrarias aí, tá? Hoje em dia você não precisa mais, você entra na internet e pega a resolução de tudo que você quiser. Gilberto, quantos exercícios que eu preciso fazer? Já te falei uma quantidade de acordo com o PRD, agora grava essa. Eu lembro uma vez que eu tava com um problema na coluna séria, aí o médico pediu para eu fazer umas atividades físicas, né? Aí eu tenho um amigo que chama Elton, que é professor de educação física, eu pedi para ele treinar comigo. Aí eu comecei a fazer aquele lance de supino, não sei se vocês lembram de supino, né? E eu falei assim, Elton, quantos que eu tenho que fazer? Aí ele só falou essa frase, até a falha. Até a falha. Eu nunca mais esqueci. Aí eu tava lá, de repente, ele fez assim, eu não consegui mais. Ele falou assim, pronto, tá bom. Aí ele fez assim com o dedinho, subiu a barra e guardou para mim. Quantos exercícios você tem que fazer é até a falha. Se você fez 20 exercícios e não errou nenhum, não é hora de parar de fazer os exercícios, principalmente se aquela matéria foi importante para você. Ah, eu sou bonzão, consegui fazer os 20, não errei nenhum. Então você não pode parar agora, vou te dar uma dica. Fez os 20 que você se propôs a fazer e acertou todos, vai lá no Google, coloca assim, ó, questões discursivas, nome da matéria, FUVEST, Enter. Sei lá, MOVE que você está estudando, bota assim, questões discursivas de MOVE, FUVEST, Enter. Pega ali um DocX ou um PDF que aparecer e faz questões da
FUVEST segunda fase. Aí você vai errar um bocado, aí sim, aí você pode parar, beleza? Outra coisa importante sobre exercício que você tem que anotar aí. Exercício, você tem que sempre medir taxa de acertos. O que é taxa de acertos? É a porcentagem de questões que você acertou. Exemplo, Gilberto, eu vou botar ali 30 questões para fazer, no final vejo que eu só acertei 15. Qual que é a sua taxa de acertos? 50%. Gilberto, qual que é a taxa de acertos boa para eu ter segurança, para eu acreditar em mim mesmo, para eu saber que eu estou no caminho certo, para saber que eu vou passar? Inclusive, é o principal indício que você vai passar, tá? É quando sua taxa de acertos é superior a 80%. Eu não estou falando de simulado, eu estou falando no final do capítulo. Vai lá, professor, eu li a teoria, bonitinho, fui para os exercícios. Se eu tive uma taxa de acertos de 80% para cima, show, você está no caminho certo. Gilberto, não consegui, tá para baixo. Não está no caminho certo. E o que você faz para corrigir? Quando essa taxa de acertos é baixa, vou pedir para você rever principalmente 3 coisas, tá? Tem outras coisas que você poderia rever, mas principalmente essas 3. Número 1, às vezes pode ser uma falta de uma boa aula. Como tem gente que não assiste aula, prefere ir direto para a teoria e depois fazer os exercícios, às vezes não entende, não pega alguma coisa ali e vai errar um monte de questões, então pode ser uma falta de aula, tá? Segunda coisa, pode ser falta de um bom material teórico. Você tem dificuldade numa matéria e você não tem ali dinheiro para comprar livro. Aí você pega uma apostila de um coleguinha seu que te deu. Aí você lê pela apostila e vai tentar fazer os exercícios e erra metade. É porque aquela apostila tem um material teórico muito raso para você ou muito rápido para você. É preferível que você entre no Google e pegue um PDF de um bom livro de ensino médio. Tá bom? Então o problema ou é aula, ou o problema pode ser o material teórico que está muito superficial, ou o problema pode ser pré-requisitos. O que são pré-requisitos? Você está aqui fazendo exercício agora de uma matéria, mas você não tem base dessa matéria. Exemplo, eu quero fazer exercício de eletromagnetismo sem ter estudado eletrodinâmica. Eu quero fazer exercício de geometria espacial sem ter estudado geometria plana. Eu quero fazer exercício de crise de 29 sem ter estudado Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, aula, material teórico, pré-requisito, vê um desses 3 aí que você vai aumentar a sua taxa de acertos em cada capítulo. Outra dica importante sobre exercícios. Para você que vai fazer segunda fase discursiva, para você que vai fazer prova da Unicamp, da Unifesp, da UERJ, que tem questões discursivas, sempre que você for estudar uma matéria que cai na sua segunda fase, faça pelo menos 20% de questões discursivas. Tá? Então, exemplo, Gilberto, eu quero estudar agora ecologia e isso cai na minha segunda fase. Quando você for estudar ecologia, ali, relações ecológicas, no seu banco de questões tem que ter pelo menos 20% de questões discursivas, tá bom? Não deixe de fazer, não. Quarta coisa, tá? Revisão. Já falamos sobre aula, já falamos sobre teoria, já falamos sobre exercícios, agora sobre revisão. Gente, como tem gente com dificuldade de revisar? Como tem gente que sabe que precisa revisar e não revisa? Como tem gente que sabe que está esquecendo das coisas e mesmo assim insiste em ser só uma maquininha que só fica estudando todo santo dia, estudando, esquecendo, estudando, esquecendo, estudando, esquecendo. Cara, você precisa organizar revisão. Então, um outro mantra do Clube D2M. O que você não revisa vira pó. Escuta uma coisa. Como é que você retém qualquer coisa na sua cabecinha? 2 formas. Ou é repetição ou impacto emocional. Se a coisa te gera um impacto emocional muito grande, nossa, cara, você nunca mais esquece, não precisa nem ficar repetindo. Agora, se não te gera impacto emocional, você tem que repetir, gente. Excelência vem com repetição. Se você não revisar, você vai esquecer, tá? Gilberto, fala mais sobre revisão pra gente. Vou falar. Primeira coisa, esse é o principal ponto cego para mim de alunos de cursinho, tá? Mais que medo de fazer exercício é só não fazer revisão. Esse é o maior vacilo que eu vejo que os estudantes cometem. E às vezes justamente por conta do sistema. Saca? Tipo, é um rolo compressor, é uma máquina de moer carne. Eu tenho 6 aulas hoje, eu tenho que estudar essas 6 matérias hoje. Amanhã eu tenho mais 6 aulas, eu tenho que estudar aquelas 6 matérias. Amanhã eu tenho mais 6 aulas, eu tenho que estudar aquelas 6 matérias. E aí as outras, tipo, vai passando, você fala, cara, eu não consigo revisar porque eu tenho que estudar mais 6 matérias. Daí, cara, você tem que parar de buscar conhecimento e começar a buscar autoconhecimento. Fala assim, gente, para aí, que eu entrei num rolo compressor, eu tô numa máquina de moer carne, desse jeito eu só vou virar comida dos outros. Cara, qual matéria que eu tenho mais dificuldade? Quais matérias são mais recorrentes no vestibular que eu quero? Quais matérias têm maior peso no vestibular que eu quero? Daí você começa a ter um pouco mais de autoconhecimento.
Daí você começa a destinar tempos diferentes para cada matéria. Alguma matéria que não dá tempo de estudar ou não dá tempo de revisar, você fica em paz, mas outras você percebe que não pode não dar tempo de revisar. Então, gente, às vezes a gente tem muito conhecimento disponível, mas pouquíssimo autoconhecimento. Daí você vai entrar no rolo compressor, na máquina de moer carne, é onde você vai começar a perder o jogo, tá bom? Então cuidado com isso, você tem que revisar. Gilberto, vamos lá, qual que é a tríade perfeita da revisão? Material enxuto, ritmo e quantidade. Toda revisão requer um material enxuto. Não dá para você revisar relendo a teoria do capítulo do livro. O que é um material enxuto? Pode ser um caderno que é proveniente da aula, pode ser um resumo que é proveniente da leitura do capítulo do livro que você leu, pode ser um mapa mental, pode ser um flashcard. Gilberto, pode ser até as partes grifadas do livro. Sabe quando você vai lendo e vai grifando as partes mais importantes ali? Mas você tem que ter um material mais enxuto que a teoria do capítulo. Senão não vai dar tempo. Segunda coisa, revisão requer ritmo. Como assim ritmo? Requer periodicidade. Você tem que revisar aquela mesma matéria ou todo domingo, ou toda semana, ou de 2 em 2 semanas, ou de 3 em 3 semanas, ou de 4 semanas, ou a cada 5 semanas, não sei, mas você precisa de um ritmo. E para te ajudar nesse ritmo, você tem que montar uma tabela controle. O que é uma tabela controle? Cara, pega ali uma tabelinha, coloca ali o nome do professor ou o nome da matéria e vai colocando o nome de cada capítulo embaixo que você já estudou. E aí vai colocando ali, ó, quantas vezes você já revisou. E coloca mais ou menos uma data que você vai conseguir revisar. Às vezes você pesquisa na internet algumas coisas, sei lá, tem que revisar a cada 24 horas, a cada 48 horas, a cada uma semana, não sei o quê. Não é tão simples assim, tá, gente? Esses videozinhos de YouTube que vocês ficam vendo aí, se você não revisar a cada 24 horas, não é tão simples assim. Você tem que encontrar a sua periodicidade, tá? Você tem que encontrar a sua, beleza? Mas monta uma tabela controle e encontra o seu ritmo, beleza? Se você nunca revisou na vida, eu vou te recomendar o seguinte, você tem um plano de estudos, não tem? Tem um plano de estudos ali. Sei lá, tem 4 matérias que você quer estudar. Escolhe pelo menos uma e revisa desde o começo, antes de começar a estudar essas 4 aqui. Hoje eu tenho que estudar o professor A, B, C e D. Cara, pega o professor A, o A. Cara, o A hoje tá dando citologia, mas ele já deu um monte de matéria antes. Revisa todinho, antes de começar a estudar aqueles 4 professores do dia. Gilberto, vai demorar demais. Mas depois de um mês você vai ver o resultado que isso vai dar. Aí você vai revezando as revisões, sacou? Vai revezando as revisões. Calma, começa pequeno, começa com uma revisão por dia. Escolhe um dos professores ou uma das matérias. Começa pequeno, tá? Outra coisa, revisão requer quantidade. Às vezes não basta 2, não basta 3. Tem gente que fala assim, nossa Gilberto, eu até tô revisando, mas eu esqueço do mesmo jeito. Aí eu vou ver a pessoa revisou 3 vezes. Gente, pra você decorar o nome de todas as células dos poríferos, aquele troço não gera impacto emocional. Então você vai precisar revisar o troço pelo menos umas 5, 7, 9 vezes. Grava aí. Pra você reter uma coisa que não te gera impacto emocional, é de 5 a 9 vezes. De 5 a 9 vezes. Vamos botar uma média de 7 vezes. 7 é legal, tá? Mas de 5 a 9 vezes. Então não esquece. Material enxuto, ritmo, acha uma periodicidade para revisão, tá? E terceiro, quantidade de revisões, não basta 1, 2 ou 3. Às vezes você vai precisar de 5, às vezes de umas 9, tá bom? Outra coisa importante sobre revisão, anota aí, mude os estímulos. Se você está revisando só passando o olho no caderno, não faz isso. Vai lá, você vai revisar 7 vezes, cara, 2 você revisa o caderno. Outras 2 faz autoexplicação oral, se explica aquela matéria. Ó, isso aqui, não sei o que, tal, vai se explicando. Nas outras 2, faz uma autoexplicação escrita, escreve, sacou? Na outra, pega 5 exercícios inéditos da matéria e faz. Então vai variando os estímulos, não é sempre só revisando o caderno, sempre só revisando o resumo, não. Muda as fontes, faz revisão de resumo, faz autoexplicação escrita, faz autoexplicação oral, varia os estímulos. Show! Quinto, simulados. Vamos lá, já falamos de aula, já falamos de teoria, de exercício, de revisão, agora simulados. Agora, gente, é onde o povo que é casquinha de ovo começa a correr. Vai ver, um monte de gente agora saindo da live porque não aguenta. Falar de simulado, julgamento, nota, tem gente que não aguenta. Já vai começar a sair porque não aguenta. Lembra, se você não faz simulado, você ainda não é um competidor real para passar. Desculpa. Gilberto, eu sei que eu tô longe de ser um competidor real para passar, mas eu vou te escutar porque eu sei que um dia eu vou chegar lá. Palmas para você. A vida é feita de processo, a vida é feita de etapas. Se você é imediatista, perfeccionista, só quer recompensa imediata, você não vai conquistar nada na sua vida.
As grandes recompensas demoram anos para chegar, anos, tá? Então vamos lá. Simulado, quinto ponto. Não tenha medo do julgamento. Essa é a primeira frase que você tem que anotar e desculpa te falar, mas é a verdade. Vocês sabem que o maior medo do ser humano é o medo do julgamento, tá, gente? Só que você tem que entender que todo vestibular é um julgamento. Todo vestibular é um julgamento. Você vai ter que ser julgado. Para você se acostumar com o macro julgamento do vestibular, você tem que fazer micro julgamentos semanais que são os simulados. E à medida que você vai sendo micro julgado pelos simulados, quando chegar no dia do vestibular, adivinha, você não vai sofrer com aquele saracutico. É o que muita gente tem no dia dos vestibulares, justamente porque é o primeiro dia que ele está fazendo aquela prova. É o primeiro dia que ele está simulando as condições reais de temperatura e pressão. Pois é, se você vai sempre simulando as condições reais de temperatura e pressão, você vai diminuindo seu medo. Gilberto, você fica com medo antes de chegar aqui e fazer uma live pra gente? Gente, eu já fiz live muitas vezes. Gilberto, você fica com medo antes de dar uma palestra? Eu já dei palestra muitas vezes. Você fica com medo antes de dar uma aula? Eu já dei aula tantas vezes. Gente, depois que você faz muitas vezes a mesma coisa, aumenta seu nível de previsibilidade. O que é previsibilidade? Você sabe o que vai acontecer já. Ah, Gilberto, mas e se alguém levantar a mão e te perguntar alguma coisa? Já sei, cara. Na hora que ela perguntar, pela carinha dela, eu já sei até o que ela vai perguntar. Gente, nada mais vale que a experiência. Já conversou com alguém que tem, sei lá, 70 anos de idade, que nunca fez faculdade na vida e mal abriu o livro? Já viu tanta coisa que aquela pessoa tem para te ensinar? O nome disso é experiência. Quanto mais experiência eu tenho fazendo uma coisa, menos ansiedade eu tenho, menos medo eu tenho. Você precisa aprender isso, tá? Gilberto, quantos simulados por mês? Gente, pelo menos 2 finais de semana por mês tem que ter simulado. Pelo menos 2 finais de semana por mês tem que ter simulado, tá? O ideal é todo sábado, mas pelo menos 2 por mês tem que ter simulado. Pelo menos 2 por mês, tá? Gilberto, simulado. O que você tem que ser de simulado? Você tem que respeitar a CRTP. O que é CRTP? Condições reais de temperatura e pressão. Como assim, Gilberto? Ah, minha prova do Enem é domingo, então eu tenho que fazer simulado domingo? Não é disso que eu tô falando. É principalmente gerenciamento de tempo. Se o Enem primeiro dia vai te dar ali 4 horas e meia, tem que fazer em 4 horas e meia. Se o Enem segundo dia vai te dar 5 horas, tem que fazer 5 horas. Se o vestibular da FUVEST vai te dar 5 horas, tem que fazer em 5 horas. Se o vestibular não sei o que vai te dar 4 horas, você tem que fazer em 4 horas. Se você não simula as condições reais de temperatura e pressão daquela prova, você não está fazendo um simulado. Você está fazendo exercício no final de um capítulo normal, tá? Então você tem que simular as condições reais de temperatura e pressão da prova. Se é 5 horas, 90 questões, é isso aí que eu vou fazer. Ah, Gilberto, mas eu não tenho tempo de fazer em 5 horas, porque XYZ. Dê o seu melhor nas condições que você tem. Não tem tempo para fazer em 5 horas seguidas, faz um pouquinho picada cada dia. Só que você não está respeitando a CRTP, que é a parte mais importante de um simulado, tá? Tem que respeitar o tempo certo. Anota aí, a tríade perfeita do simulado. A tríade perfeita do simulado. Você já aprendeu a tríade perfeita de exercício, a tríade perfeita de revisão, tríade perfeita do simulado. Antes, durante e depois. O que é o antes? Anota. Nunca chegue um simulado sem um GTP. Gilberto, o que é GTP? Anota. Depois a gente faz uma live só sobre isso. Gerenciador do tempo de provas. É sua estratégia de prova. Exemplo, Gilberto, nem segundo dia. Eu vou fazer como? Eu faço natureza primeiro ou faço matemática primeiro? Não é nem primeiro dia, o que eu vou fazer primeiro? Eu faço redação, faço linguagem, faço humanos, e eu não tô aqui para te ensinar o que você tem que fazer, mas você tem que ter um GTP. Depois, numa outra live, eu ensino mais isso, tá? Não chegue no simulado, gente, sem uma estratégia. Outra coisa, chegue minimamente descansado. Chegue minimamente descansado no simulado. Cara, não vai chegar morto no simulado. Não, Gilberto, mas eu trabalho segunda-feira o dia inteiro, terça, quarta, quinta, eu estudo o dia inteiro, sábado eu sempre tô morto. Cara, sexta-feira dorme um pouquinho mais cedo, se for o caso. É minimamente descansado, porque senão você capota em cima do simulado, aí depois vai corrigir, sai mal pra caramba e se sente um lixo. Mas não é, porque você não estava em condições físicas para fazer o simulado. Então você tem que estar minimamente descansado para conseguir fazer, tá bom? Gilberto, durante, o que é o durante? Anota aí. Primeiro, respeita seu GTP. Não adianta nada você montar uma estratégia antes, chegar lá na prova e jogar ela no lixo. Isso acontece demais com você, tá? Você monta uma estratégia, chega lá no dia, cara, pressão, ansiedade, você só vai na raça, vai no sangue, você esquece a estratégia, você vai fazendo o troço ali do jeito que dá. Não é assim. Sentou, papai. Você tem que ser um Jedi, sacou? Sentou, concentra. Lembra da estratégia e segue a estratégia. Não deixa sua mente entrar na frequência do caos. Se sua mente entrar na frequência do caos, você perdeu o jogo. Você tem que ter calma. Você tem uma estratégia, você já estava treinando simulado ali várias vezes, agora é chegar no dia da prova e executar a estratégia,
beleza? Outra coisa para o dia da prova. Essa aqui é a maior dica de vó que existe. Pai, eu tô no Durante, tá? O que é dica de vó, gente? Chama método 3M. Método 3M é um nome bonitinho para dica de vó. Gente, se a sua avó estivesse te levando para o vestibular, fala para mim qual conselho que ela te daria. Meu filho, faz aquilo que você sabe primeiro. Concorda que isso é dica de vó? Escuta uma coisa, todo vestibular vai ter 3 modelos de questões. Modelo 1, eu sei fazer e faço rápido. Modelo 2, eu sei fazer, mas vai demorar pra caramba pra fazer. Modelo 3, eu não tenho nem ideia como é que faz. Gente, o que que te passa? Ficar enrolando demais numa questão que você até sabe fazer, mas ela vai demorar séculos pra fazer. Ficar pestanejando em conteúdo que você nem viu esse ano direito. Você nem estudou, você não sabe nem o que é KPS, não sei se é de comer ou passar no cabelo, aí você fica tentando achar uma solução. Não, cara. Varre a prova inteira primeiro, fazendo as questões modelo 1, aquelas que são ponto garantido. Aí depois você volta naquelas questões modelo 2, que você demoraria um pouco mais para fazer, mas você sabe fazer. Aí deixa lá pro final o modelo 3, você não tem nem ideia como é que faz mesmo. Deixa pra chutar logo. Se é pra chutar, chuta logo no cartão resposta, se for o caso. Mas o problema de você que fica enrolando demais em questão é que lá nas 20 últimas, tinham questões ridículas que você nem leu. Aí sabe o que que é? Essa é fraldinha Pampers. Porque era ponto garantido, só que você nem leu. Então o método 3M é, primeiro varre, fazendo as questões modelo 1. Depois você volta em modelo 2, passa pro cartão resposta e depois tenta fazer modelo 3. Se não der, você mete chute lá no cartão resposta, tá bom? Se você fizer isso aí, sua TRI sobe absurdamente. Você vai ver gente que tem 10 acertos a mais, 11 acertos a mais, tirando uma nota TRI menor que outra pessoa. Tem gente que tira 22 acertos e tem uma nota TRI maior que uma pessoa que acertou 33. Por quê? Porque ela soube utilizar a dica de vó. Simples assim. Antes já foi, durante também, agora depois. Gente, depois de um simulado, debriefing. Gilberto, o que é o debriefing? É só análise depois do simulado. O que você vai fazer? Você vai pegar ali aquele gabarito de bolinha, você vai analisar tudo certinho, o que você errou, o que você acertou, depois você vai pegar uma folha em branco e vai anotar os conteúdos que você errou, a gente chama de autodiagnóstico, isso aí. É importante que você coloque por que você errou. Por que eu errei? Foi por falta de conteúdo? Tipo, não estudei essa matéria esse ano ainda? 2, foi por falta de atenção, errei besteira? 3, eu errei por falta de tempo, porque não deu tempo de chegar? Por que você errou? Foi falta de conteúdo, atenção ou tempo. Escreve o nome do conteúdo, escreve o motivo do seu erro, tá bom? Gilberto, nossa, eu tô vendo aqui que tem questão, que droga, cara, que eu estudei esse troço, tem uma semana eu errei. Tá, esses aí você se preocupa, tá? Pega, dá uma olhada de novo. Primeiro olha a resolução, gente, sempre olha a resolução. Olha a resolução. Resolução vai aumentar a sua produtividade, vai por mim. Olha a resolução, você vai perceber que você errou uma besteira. Vai entrar para sua biblioteca de cagadas. Se você não tem uma vasta biblioteca de cagadas, é porque você não está tentando fazer nada de novo e você não vai ser ninguém na vida. Todo mundo tem sua biblioteca de cagadas. Você fala, nossa, que cagada que foi essa aqui. Legal, mas você aprendeu. E outra, não fica sofrendo por conteúdos que você não estudou esse ano. Ah, errei esse conteúdo, mas eu não estudei esse ano, para que você vai sofrer? Pega mais aquilo que você já viu esse ano. E principalmente erros crônicos, tá? Que são aqueles erros que eu já estudei esse ano e eles sempre se repetem. Eu já estudei probabilidade em fevereiro e, cara, todo simulado que eu faço eu erro o raio de probabilidade. Aí tem que ter o dia do basta. Anota aí, dia do basta. O que é o dia do basta? É o dia que você vai pegar um domingo, você vai estudar de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, mas você nunca mais vai errar o raio de uma questão de probabilidade. Chama dia do basta. Você fala assim, eu não me conformo em errar mais uma questão de probabilidade. Todo mundo tem que ter um dia do basta. Gente, um beijo no seu coração, fique em paz, fica com Deus, tchau, tchau. Não esquece que a dor passa, a aprovação fica e consistência é mais importante que intensidade.